Olá, meus alunos, tudo tranquilo, tudo na paz? Deixa eu me apresentar, meu nome é professor Osvaldo Carioca, sou formado em administração, pós-graduado em gestão de projetos, sou analista de dados com ferramentas da qualidade e tenho um hobby de ser instrutor, né? Sou um apaixonado por Excel e Power BI, então estou aqui fazendo uma instrução de Excel aqui para vocês. E nesta última semana eu dei uma encerrada aqui na maratona Excel da Semana do Professor, que foi do dia 10 ao dia 15 de outubro, agora em 2022, e estou criando aqui um curso do Excel básico ao intermediário. E eu gostaria muito que vocês entendessem o que nós vamos aprender aqui nesse momento. Então, geralmente, aqui no básico, vocês vão aprender aqui, ó, começando a importar, a inserir as primeiras funções, criar uma planilha, criando análises, funções intermediárias, construindo dashboard. Mas tudo isso ele tem um passo a passo. E qual é o passo a passo? Então, por exemplo, aqui já é a construção final. Mas você veja bem o que acontece. Nós criamos essa base de dados, mas antes de criar essa base de dados, o que acontece? Você faz uma importação, você constrói uma base de dados, você constrói extraindo esses nomes aqui. Depois que você consegue extrair esses nomes, você faz aqui uma inclusão de colunas. Vamos abrir maio, junho, julho, agosto, aí você vai começar a aprender a usar as primeiras funções. Então, primeiro o aleatório entra para poder você entrar com esses números aqui dentro, depois você vai aprender a criar uma média, depois você vai aprender a criar uma função C e depois fazer uma formatação condicional para você colorir esse resultado aqui, reprovado, recuperado e reprovado. Depois de você criar essa planilha, essa base, você vê se essa planilha está respondendo, se ela está atendendo a necessidade do seu cliente ou até mesmo a sua necessidade. Então, o que você faz? Você vai criar perguntas como qual é o total de alunos. Então, eu fiz aqui uma planilha de 665 linhas, então vocês vão aprender a fazer isso. Vocês vão saber quantos alunos tem de manhã, quantos alunos tem a parte da tarde, quantos alunos tem no primeiro turno, no segundo turno, no terceiro, quantos foram aprovados, quantos foram reprovados, quantos foram para recuperação. Isso você vai aprender a usar alguma forma. Como é que você vai aprender? Você vai chegar aqui, ó, vai criar logo outras colunas. Depois de você criar outras colunas, o que acontece? Você vem para essas perguntas e já começa a aprender a criar essa situação aqui. Você vai fazer essas perguntas, vai botar em amarelo, você vai fazer a borda de negrito, você vai fazer aqui uma formatação, você vai colocar respondendo as suas perguntas. Não é nada, são 21 perguntas de desempenho escolar do aluno da escola fictícia até uma RES. Aqui, só nessa brincadeira aqui, você tem aqui, ó, conte valores, conte 6 para você contar isso daqui, quantos alunos de manhã, de tarde, primeiro ano, segundo ano. Depois você vai ter aqui o agregar, que é uma função aqui muito interessante, além de que você ainda vai aprender um percentual. Isso daí é o mínimo só para vocês começarem a pegar gosto pela ferramenta Excel. E aqui você já começa a entrar no mundo da tabela dinâmica. Então, o que acontece? A tabela dinâmica, você pega a tabela dinâmica em cima daquela base de dados anterior e você já começa a aprender que a tabela dinâmica é uma ferramenta que permite você calcular, analisar dados, verificar gráficos, resumir informações, realizar comparações de dados. Então, isso tudo daí é muito importante. Então, quanto maior a base,
A análise de dados simplificada ela é mais rápida, a criação de relatórios rapidamente, a tomada de decisões são mais precisas e além do seu aumento de desempenho profissional. Aí o que acontece? Você depois que você aprende a tabela dinâmica, você começa a aprender a construir esses gráficos, né? Nada não é nada, em cima daquelas tabelas dinâmicas eu criei 5 gráficos e aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, 3 segmentos de dados. E esse segmento de dados, ele se move, tá entendendo? Então, eu quero isso daqui, já é o princípio de um dashboard. Aqui você já sabe que foi aprovado, então todos eles estão se mexendo, quantos foram reprovados. Então, aqui você sabe, por exemplo, que o segundo ano, qual é a situação do segundo ano. Então, você vai aprender o desempenho escolar e a partir daí, o que você vai fazer? Você vai acrescentar mais um dado, que foi eu acrescentei mais esse dado aqui, porque é aquilo que eu falei lá no começo. O importante de tudo é, quando você cria uma planilha, quando você cria uma base de dados, você tem que confiar na sua base de dados. E o mais importante para você, aluno, é você ter confiança na sua base de dados e para isso eu quero que você confie no professor Evolo, que ele não vai ter muita aula teórica. A aula dele é mão na massa. Mão na massa, sem muito clorodório, e vocês vão chegar a essa conclusão aqui, ó. Então, professor Oswaldo, às suas ordens, Oswaldo Carioca, eu sou daqui, sou carioca mesmo, mas moro aqui na ilha de Itaparica, aqui em Mar Grande. O meu telefone aqui para contato é o 71992796927 e meu e-mail para contato, entendendo, é o adm.oswaldo.gestordeprojetos@gmail.com e estarei aqui à sua disposição para o que der e vier. Então, desde já, o meu muito obrigado e aguardo você dentro do curso.